salve, salve comunidade Aerempaf, sejam todos bem-vindos novamente aqui a mais um podcast aqui, gravado diretamente aqui dos estúdios da Eren Professor Antônio Farias, aqui de Gravatá. Hoje, né, excepcionalmente, a gente está aqui para falar sobre esse conteúdo aí, essa campanha tão importante que é sobre o Maio Laranja, né? Me chamo Maurício Pereira, sou professor do Projeto de Vida e Educação Socioemocional, aqui da Eren Professor Antônio Farias. Né? E hoje estou aqui acompanhado dessas ilustres pessoas, né? Hoje o nosso entrevistado, nosso querido Jerônimo Varela. Jerônimo é conselheiro tutelar da cidade de Xangrande, é uma cidade vizinha nossa. É assistente social e está no 4º mandato consecutivo lá na cidade de Xangrande, né? Então, prazer ele receber aqui. A gente espera que seja uma manhã de um papo assim maravilhoso e de muito conhecimento. Né? Também estou acompanhado aqui, né, das minhas pequenas máquinas de vencer. Né? Isso temos ali Larissa, né, essa nossa querida Max, né, como assim nós chamamos, né, Renato, né, um querido lá, e a nossa querida Emily, né, ambos alunos do 2º ano, vocês são alunos meus do projeto de vida e também da eletiva, protagonizando a história de nossas vidas. Eu vou dar um tempo assim bem rapidinho para que vocês se apresentem, para que a gente inicie a conversa, conversando por Emily. Idade, nome. Eu tenho 16 anos, me chamo Emily, né, estudo aqui no Aerempaf, estou no 2º C. E é isso. Pronto, agora. Bom, meu nome é Larissa, o Max, como o Maurício falou. Eu estou no 2º ano C e eu tenho 16 anos. Meu nome é Renato, sou do 2º C e tenho 17 anos. Pronto. E agora a gente abre um espaço para que o nosso convidado se apresente e fale um pouco sobre a sua história e sua carreira. Pronto, sou Jerônimo Varela, como você disse, sou conselheiro tutelar, assistente social, né, pós-graduado em políticas públicas, redes e defesa de direitos. Também concluí uma graduação de História. Massa, a mesma coisa que eu também sou graduado em História. Coisa boa. E estou no Conselho Tutelar desde 2011, que eu estou aí na luta pela infância e adolescência. Enfim, a luta é essa que é minha cara, como o pessoal diz lá no meu município, né? Mas é isso. Pronto, então assim, para dar início aqui, né, sobre a nosso diálogo sobre o Melo, eu vou fazer uma pergunta bem chave, só para deixar a nossa comunidade, quem está nos acompanhando do outro lado da telinha, assim, já bem informado do que se trata. Jerônimo, por favor, explique para nós o que é o Maio Laranja. Explico, sei sim. O Maio Laranja é o mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então é um mês que é dedicado à prevenção. Então a gente sabe que a gente trabalha o ano todo o combate ao abuso sexual e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Porém, o Maio Laranja é um mês dedicado, exclusivo para isso. Né? E aí, esse mês, eu sempre digo que ele foi instituído lá em 98, né? Na Bahia, quando o Conselho Estadual da Bahia ele reuniu mais de 80 entidades para debater esse mês. E aí já veio a história de Araceli, 18 de maio, enfim. E nesse dia que estavam essas 80 entidades, Maurício, lá, um aluno, um estudante, é quem gritou e disse assim, ó, façam bonito. E aí o Faça Bonito ele foi instituído a partir também dessa data. Então o Maio Laranja ele é isso. Importante, né, Jerônimo, trazer todo esse contexto histórico. Falei, lembrar, né, por exemplo, que a final da década de 80, década de 90 é muito marcada assim, por todo esse processo de movimentação social que existiu no nosso país, né? Seja pela promulgação da nova Constituição, posteriormente em 90 com a promulgação do ECA, que para mim assim, é um dos principais instrumentos de defesa dos direitos, né, da criança e do adolescente. E essa questão aí, né? Tínhamos 18 de maio e agora temos um mês que eu acho que é extremamente importante. A gente está sempre dialogando, não só em locais como a escola, porque dentro da escola a gente conversa sobre essas questões do abuso sexual, do que é a exploração sexual, dos direitos das crianças e adolescentes, né? Essa questão muito também do que é a educação sexual, né? Que vale ressaltar, a educação sexual não é o professor em sala de aula ensinar o que é o ato sexual para o aluno, muito pelo contrário. Essa questão da prevenção, do autoconhecimento, da prevenção desse tipo de abuso e do reconhecimento dessas práticas. É isso. Eu vou passar para a Emily, que tem a nossa segunda pergunta, no caso aqui, para você. Manda as ordens. Como o movimento Maio Laranja contribui para a conscientização e o combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes no Brasil? Olha, contribui bastante. Apesar que hoje, mesmo com esses movimentos, a televisão, a rede social divulgando, ainda se torna ainda um pouco desconhecido. Né? Porque em algumas palestras que eu chego em algumas escolas, alguns alunos não conhecem o Maio Laranja ainda.
eu fico impactado com a situação. Então, tem movimentos. A gente tem uma rede de enfrentamento no Estado que ela é muito ativa mesmo. Inclusive, no comecinho do ano, essa rede de enfrentamento, ela já entra em contato conosco, para a gente ver como vai ser a possibilidade de se trabalhar. Temos o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, que é um conselho muito ativo, muito é o forte. CONSEA, né, o nome? É o SEDCA. O SED, isso. SEDCA. Ele é muito ativo, então é um dos movimentos que já entra no começo do ano, de janeiro, já trabalhando isso, já manda e-mails para a gente. E aí o tema esse ano é um tema muito importante, né, que é o Conexão. Então, a rede de enfrentamento é a conexão por conta das redes sociais, dos celulares, porque abuso sexual hoje em dia tem de todas as formas, porém, a rede social está demais. Começa por ali, a rede social. É importante comentar, né, que com o avanço das redes sociais, né, infelizmente, né, essas pessoas que praticam esse tipo de abuso acabam tendo outra ferramenta para executar esse tipo de abuso. Isso. Né, Jerônimo? Infelizmente, né, da mesma forma como a rede social ela vem para o combate, para a disseminação do que é o contexto e tudo mais, até para a questão da denúncia, o compartilhamento de informação, infelizmente também tem pessoas que acabam se valendo, né, dessa ferramenta já para praticar esses tipos de abuso, né? Isso aí, o tema, assim, eu particularmente conheci, eu acho muito importante assim, que você fala sobre essa questão do desconhecimento do que é o Maio Laranja. Pois é. Né? Isso não é só uma questão assim, que afeta, por exemplo, os alunos, as famílias. Eu acho que é um desconhecimento assim, muito geral ainda, enquanto nação, enquanto Estado. Que a gente tem muita conexão, por exemplo, quando a gente relembra, por exemplo, do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, o mês de Outubro Rosa, prevenção contra o câncer de mama, dentre outras campanhas, né? O Maio Laranja é uma coisa que está surgindo, é importantíssimo isso, né? E eu acho que também é importante a gente ressaltar a importância do Conselho Tutelar, né? Enquanto uma instituição que funciona para combater esse tipo de situação. Isso. Isso. E falando dos movimentos sociais e movimentos no Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos ela também é muito ativa. Então, trabalhem bastante, conselheiros. O Disque 100, informe a população do Disque 100, para que denuncie através do Disque 100. Porque nem todo mundo quer ir ao Conselho Tutelar. Eu não quero me identificar, a gente sabe, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Exato. E aí é um órgão que trabalha justamente direito violado. E aí as pessoas, mesmo assim, têm vergonha, eu não quero ir, acham que vai... Não, vamos falar que foi que eu denunciei e tal. Não, é sigilo, existe a ética profissional. Exato. Mas aí a gente orienta a população, não quer ir ao Conselho Tutelar? Diz que assim. Diz que assim, que é totalmente sigiloso. sigiloso. Isso. A Secretaria de Direitos Humanos, de imediato, já encaminha para o Conselho Tutelar do Rio. E aí a gente, nosso papel é requisitar serviços, né? Já encaminha, já distribui para a rede. E é importante assim, também, né, vocês, jovens, né, os alunos que estão aqui, é justamente a execução desse poder da fala, Isso. da denúncia, não ter medo de falar. Conversar com os amigos, com os colegas, se está notando algum tipo de situação que se configura como abuso, denuncie, não se cale. Né? Temos órgãos que existem justamente para punir e para fiscalizar esse tipo de situação. Né? Se agora passando a voz para a Max, né? Isso, por favor, com você tem uma pergunta aí para a Jerônimo. Bom, antes de fazer a pergunta principal, que estava aqui, eu queria fazer uma em relação a isso. Como a gente sabe, pessoas que passam por esse abuso por essa exploração, elas acabam se retraindo muito para falar sobre ou até mesmo para denunciar. Aí eu queria saber se você acha que com essa conscientização do Maio Laranja, essas pessoas elas se sentem mais acolhidas e mais seguras para poder falar sobre como funciona a maior parte do Maio Laranja com essas pessoas. Sim, o Maio Laranja ajuda bastante. Inclusive já peguei situações no mês de maio, onde a criança ou adolescente ela acabou falando que sofreu, que foi vítima de abuso sexual. Ajuda bastante. Porém, nem todos, né? Mas 1 ou 2 ou 3 sempre surgem. Inclusive, nesse mês, agora que a gente está, surgiu demandas referentes a isso. Abusos sexuais praticados na residência, por familiares, pai, tios, e aí se encorajaram, falaram, procuraram o Conselho Tutelar na própria escola mesmo, onde a gente deu uma palestra, teve alunos que veio até o Conselho para conversar, e de imediato o papel do Conselho já é retirar aquela criança daquele ambiente, aquele adolescente, enfim, os trâmites que tem que ser feito para que essa violação de direito ela possa ser sanada. Né? Exato. Certo. E os crimes sexuais, você acha que contra as crianças sempre vai envolver violência física, ameaças ou coação apenas? Física, psicológica,
O que mais tem, o medo também, dos casos que eu pego no Conselho Tutelar, minha gente, é gritantes. E aí a pressão psicológica ao cometer o abuso sexual é sempre as mesmas falas. Se contar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe, eu mato seus irmãos, é sempre desse jeito. E aí a pressão psicológica, é física, enfim, é muito triste. São Importante situações também, né, muito- Jerônimo? Coloca também a questão do assédio. O assédio. O assédio, Isso. né? Que é uma das práticas que se configura também como uma espécie de abuso, né? Essa é uma violação, né? Que muitas pessoas às vezes não consideram como sendo, né? Acredita realmente que o abuso sexual ele só ocorre no caso da consumação do ato, Isso. né? Quando não, existem diversas formas, o assédio é uma delas, Isso. né? Um Infelizmente. toque, um olhar, uma palavra. E é o que mais acontece. Isso. Exatamente. Isso. Às vezes, infelizmente, é muito normalizado, né? O abuso, não só quando parte de um adulto, mas às vezes até entre os próprios adolescentes, porque é uma fase onde os adolescentes eles estão se conhecendo, é normal que se surja um interesse pelo outro, as questões mesmo sexuais, mas muitas vezes normalizam essa prática do assédio, que não é legal, é um crime, né? E é um abuso, né? Que ocorre, infelizmente, e muitas pessoas as negam, Pois como é. se fosse. A rede de enfrentamento desse ano justamente está trabalhando a conexão contra o abuso sexual, porque o assédio, o fake, ali atrás daquela rede social, já está assediando aquela criança, Perfeito. aquele adolescente. O tema desse ano é esse, porque começa por aí, né? Conexão, tema Conexão. importantíssimo. Passando a palavra para Renato. A violência sexual contra crianças e jovens é acontecido raro ou pouco frequente? Acontece várias vezes. Enfim, é uma situação, como eu falei, é lamentável. O Conselho Tutelar de Xangrande, por ser uma cidade pequena, Renato, É isso. posso dizer assim, não, mas tem casos, tem. Quando eu tomei posse esse ano como conselheiro, eu fiz questão de ir à tribuna na Câmara falar sobre as demandas referentes ao ano de 2023. E aí todos os vereadores, a população ficaram chocados com o número, né, de abusos sexuais que o Conselho Tutelar recebeu no ano de 2023, que foi um ano muito assustador. Foram mais de 18 casos. É uma cidade pequena. Uma cidade pequena, 22 mil Isso, habitantes, isso, interior isso. de Pernambuco. Isso, fora os casos que tem que as pessoas não denunciam, não procuram, que as pessoas se calam. Contexto rural Então, também, né, isso, Gerando? contexto rural. Então é frequente. Vez ou outra, o conselho já recebe a demanda, o abuso sexual. Principalmente, Maurício, na questão do hospital. O hospital sempre liga. Então, Caramba. ano passado, Renato, eu peguei uma situação de uma criança de apenas 1 mês de idade. Uma menina, Terrível. e aí que teria sofrido violação de direitos, abuso sexual. Eu acho que o E que aí- mais assusta é o fato de que sempre é por uma pessoa próxima que Isso. sofre violado. Muito próximo. E aí essa criança, eu fiquei chocado. Então até mexe até com o nosso psicológico, sabe? E a gente fica totalmente desnorteado com uma situação dessa. É verdade. Mas é frequente. Infelizmente, né, minha gente? Se a gente for fazer um cálculo, né, veja, Xangrande é uma cidade pequena, 22 mil habitantes, Isso. contexto rural, interior aqui de Pernambuco, se a gente for pegar, dividir a quantidade de casas, é mais de um caso por mês, né? E veja também, assim, eu acho que a sua fala, como você fala, por exemplo, assim, do reconhecimento do abuso, por exemplo, pelo hospital que Isso. atendeu essa criança. Veja, então, que é uma rede de proteção Isso. que existe para criança e adolescente, é a escola, são os hospitais, é o conselho tutelar, é a segurança, a família. Então, é uma rede que se institui, Isso. né, justamente Isso. para fazer essa defesa, né, da criança e do adolescente. E graças a Deus é uma rede muito ativa, minha gente. Saúde, educação e assistência social. E somos ligados mais ainda à assistência social. Como a gente é um órgão que a gente requisita? Porque tem lá, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 136, onde fala das atribuições do Conselho Tutelar. E uma das nossas atribuições é requisitar serviços para a criança e o adolescente. Então a gente tem uma rede muito ativa, principalmente o CREAS. Mas o que é o CREAS? Que é o Centro Especializado da Assistência Social. Ele trabalha diretamente a questão do abuso sexual com criança e adolescente. Um órgão muito ativo que está lá com assistente social, psicólogo, advogado, uma equipe técnica maravilhosa. E claro, o sigilo total. O que a gente mais quer é resguardar aquela criança. O sigilo é fundamental. Eu ressalto mais uma vez, né, Jerônimo, eu lembro que em 2021, quando eu
estava no início do meu mestrado, eu procurei você, justamente para a gente fazer uma pesquisa sobre a influência que existe, por exemplo, na questão do ensino da educação sexual dentro das escolas. E o quão necessário é. Eu lembro que naquele ano 2021, um ano pandêmico, aulas remotas, e a minha dúvida lá era justamente o quão o afastamento, né, no caso do aluno do campo escolar, afetava na promoção da educação sexual e, consequentemente, no reconhecimento, né, dessas quebras de direitos. Assim, eu vou te fazer uma pergunta assim, que eu acho que é uma pergunta assim, que é escancarada a resposta. Qual a importância do campo escolar nesse procedimento? Da questão da educação sexual, da prevenção do abuso, da questão do conhecimento mesmo dos direitos da criança e do adolescente. E qual o papel que existe entre o conselho tutelar e as escolas nesse processo de defesa? Pois é, as escolas rurais. Inclusive lá as pessoas dizem, não, mas as escolas rurais são um pouco esquecidas. Sim. Não é. Pronto, sexta-feira mesmo a gente vai ter um grande evento, né, em 2 escolas rurais, em relação ao Maio Laranja, ao 18 de maio. E aí a escola começou a trabalhar isso desde o ano passado, com uma caminhada com a comunidade, com aqueles estudantes. A questão do abuso sexual acontece sim na zona rural, bastante. E aí é mais alarmante ainda porque não se denunciam. Ali mesmo se calam, ali mesmo fica. Né? Então a importância do conselho tutelar com a escola é fundamental. Essa ligação tem que acontecer. O conselho tutelar, o mês de janeiro, já é um pouco tranquilo na rede escolar, porque não tem aula. Né? O mês de férias. Mas a partir do momento que começam as aulas, o conselho é acionado constantemente às escolas. E aí as broncas que surgem lá é a questão de bullying. Aí você me pergunta, mas Jerônimo, não acontece de alguma escola chamar você na questão do abuso sexual? Acontece, minha gente. Eu já peguei casos na escola, onde, veja, a pressão psicológica, né, isso, e aí começa a afetar em várias formas aquele estudante, né, deprimido, mutilação, né, ansiedade, que é demais. Por trás disso, sempre tem alguma coisa. E nesses casos que eu pego na rede escolar, é o abuso sexual. Inclusive, eu peguei um caso com uma menina de 12 anos. E aí, quando eu fui dar a palestra na sala dela, ela estava no cantinho. Porém, surgiu a demanda da situação toda. Na época, ela pediu ajuda a um professor. O professor acionou o conselho tutelar. Mas, ao chegar na residência, aquela adolescente, ela disse que era tudo mentira, por medo. Ela mentiu, não é mentira. E aí a mãe, as irmãs procuraram o conselho tutelar para dizer que era mentira. E aí o abusador era o seu genitor. E o que acontece? Mas ela disse para mim, ele é meu pai e ele é quem sustenta toda a residência, eu não posso, é mentira. E a gente sabendo que não era. Aí você mais uma vez me pergunta, e aí, conselheiro, o que se fazer numa situação como essa? Então, de imediato, eu já vou acionar a psicóloga para que ela possa trabalhar essa estudante. E aí ver se realmente ela vai desabafar, para que a gente possa levar o caso adiante. Mas levar adiante para onde? Para a delegacia de polícia civil, para que possa ser investigado esse abuso sexual. Então, a gente catuca até onde a gente puder. A gente não para. Então, os policiais já ficam, como é que eu posso dizer, emburrados, ou então, não aguento mais o conselho tutelar aqui nessa delegacia o tempo todo. Mas a gente não deixa quieto. E aí, nessa palestra na escola, semana passada, ela estava, Maurício. Né? E aí eu senti aquele medo, aquele nervosismo. E o tema justamente era o Maio Laranja, a palestra. Aquele nervosismo. E aí, mais uma vez, aconteceu da gente conversar, da gente retirar, da gente colocar o caso adiante. E está a caminho. E que dê sequência, né? Isso. Sabe, muitas crianças que necessitam disso. Emily? Quais são os principais desafios enfrentados pelo movimento da exploração e violência sexual? Os principais desafios a população ela poderia ser mais atenta. Tudo bem, como eu falei, a rede é forte, a rede se une, mas para a gente, Conselho Tutelar, principalmente no meu município, né? Veja, a gente tem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. E o que é que acontece? Para a gente fazer um movimento, para a gente poder trabalhar esse dia, a gente encontra alguns desafios. Temos a assistência social, a educação e a saúde. Lá em Xangrande, desde 2017, que a gente faz uma grande caminhada, no 18 de maio.
Então, nessa caminhada estão toda a rede, saúde, educação, assistência, mas um dos desafios do Conselho Tutelar, principalmente para mim, que estou mais tempo no órgão, é de unir essa rede para sair em profetagem, para sair em caminhada. E mesmo assim, no período da Covid, da pandemia, a gente não podia reunir multidões. Mas, o que é que eu fiz? Eu articulei junto com a rede de enfrentamento do Estado alguma maneira de se trabalhar o 18 de maio, Maio Laranja. E aí eu tive uma belíssima ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns profissionais e vamos para a BR. A entrada do município, vamos parar ali, solicitei uns adesivos, algumas coisas, alguns materiais. Então, os caminhoneiros, os carros que passavam, a gente pediu suporte da PM, a gente pediu suporte da Guarda Municipal e a gente foi trabalhar o Maio Laranja na BR. Foi um sucesso. Todos os carros que vinham paravam, davam atenção. E assim, o foco maior ainda era os caminhoneiros. Né? Porque a gente sabe que a exploração sexual é o quê? São adolescentes que estão se prostituindo para ganhar a vida. Isso. Né? E aí tem muitos. Gravatar mesmo, tem casos, tem. Xangando tem casos, tem. Tem casos de exploração. Meninas que se prostituem. E aí esses caminhoneiros, eles utilizam muito disso. Essa prática de abuso. Né? Então, mas na questão da sua pergunta, a dificuldade, existe uma dificuldade, mas dá certo no final. Max? Bom, você acha que quando a criança ou jovem ele sofre esse crime, esse abuso, ele conta logo a alguém ou a quem ele contaria caso contasse logo? Olha, uma pergunta bem... geralmente, é como eu falei, nem todos têm a coragem de falar. Por medo. Por tabu. Isso, por tabu. No caso também, a pressão psicológica, enfim, as ameaças que surgem. Né? Os casos que eu pego, geralmente, falam, mas depois de uma denúncia. Depois de uma denúncia. É que tem a coragem de falar. Porque se não houver denúncia e o pessoal se calar, eles não vão falar. Por medo, por vergonha. Então, eu peguei um caso de um menino, porque abuso sexual, minha gente, não acontece só com meninas, não. Eu sempre trabalho isso nas escolas, nas palestras. Meninos também sofrem abuso sexual. E aí eu peguei um caso de um menino. E aí ele só falou, ele tinha 8 anos de idade. Hoje já está um adolescente. Mas só falou porque houve uma denúncia. Houve um Disque 100. E aí na delegacia ele conseguiu desabafar, ele conseguiu falar. E aí o que mais me deixa chocado nessa situação, às vezes, são os genitores que violam os próprios direitos desses filhos que sofrem abuso sexual. Perfeito. Todos eles, todos, Maurício, todos, professor, se negam, diz que é mentira, diz que a criança, o adolescente está mentindo. Eu fico chocado. E aí é muito difícil trabalhar, porque como a criança e o adolescente querendo falar, querendo desabafar, e a genitora do lado dizer assim, é mentira, está mentindo. Casos de uma criança, uma menina de 7 anos que sofreu abuso sexual, a mãe dizia, é mentira dela, ela está mentindo. E não era. E tem um laço afetivo ali também, porque Isso. vamos supor assim, é uma criança desmentindo uma mãe, Isso. que é a pessoa, vamos dizer, suprema, né, em questão assim, da razão, por assim dizer, né, que eu acho assim, que é um discurso que ocorre muito aqui, dizer assim, que muitas vezes crianças e adolescentes não têm razão. Isso. Então, se uma criança ou adolescente fala, não, essa é a invenção da mente dele, quando não é assim, a criança e o adolescente, eles têm autonomia de pensamento, não total, obviamente, eu não vou dizer assim que existe uma autonomia total, né, mas eles têm pensamento, eles pensam, eles agem, eles têm vontade, eles também carregam a sua verdade, não é porque foi uma criança ou um adolescente que falou que aquilo dali tem que ser totalmente descartado, é uma brincadeira, é uma mentira. Isso, infelizmente, acontece muito. E ver o CREAS, né, como eu falei, o Centro Especializado da Assistência Social, que a psicóloga trabalha isso. Quando a criança ou o adolescente sofreu abuso e não quer falar, a psicóloga do CREAS, ela já tem essa prática de conversar para ver se consegue tirar alguma coisa. Né? Então, isso é muito bom. Existe uma rede que é CREAS. Né? O CREAS é a proteção social especial, que trabalha justamente a violação do direito. E o CRAS também trabalha as famílias, é a prevenção. Então, eu também encaminho os casos de abuso sexual para o CRAS, sim, porque o CRAS trabalha a prevenção. Né? Então, esse adolescente que vem sofrendo abuso sexual, naquele órgão ali no CRAS, que é o centro de referência, existe o serviço de convivência e patrocínio de vínculos,
onde eles estão trabalhando em grupos, onde a psicóloga daquele CRAS, a assistente social, trabalham com eles. Então é muito bom. Vejam, existe uma rede muito forte que ajuda muito nessa questão do abuso sexual. Como Emily e Maurício tinham falado, o que assusta mais é que, na maior parte, querendo ou não, são pessoas próximas, de dentro da família até. Então, o medo de falar e a família não acreditar, ou querer denunciar e não poder, é muito forte também. Acontece frequentemente esses casos de os familiares negarem, mentirem, não acreditarem? Sempre. Sempre. Nunca peguei um caso que uma mãe... O abusador não se auto-revela, né? Isso. E aí, não, é mentira. Isso não acontece. Eu peguei vários casos assim. Estou no meu 4º mandato no Conselho Tutelar. E aí, desses casos que eu pego, todos os abusadores até hoje são parentes. Todos. O padrasto, o pai, o tio, a tia, porque eu já peguei casos também assim, da tia praticar abuso sexual com a criança. Para você ver como é a situação, é muito difícil. Por isso que é importantíssimo denunciar. Renato, com você. Quando as crianças ou jovens não mostram resistência, é porque quer ou gosta do ato sexual? Olha, a gente sabe que pela lei, até os 13 anos de idade, é estupro vulnerável. Exato. Né? E mesmo que a criança ou adolescente ela aceite o ato sexual, é crime. De toda forma, aquela pessoa ela vai ser condenada e, enfim, é crime. A partir dos 14 anos, se o adolescente aceita o ato sexual, ok. A partir dos 14, mas até os 13 anos é estupro vulnerável. E aí é crime. Perfeito, pontuar isso, né? Porque aqui no interior, né? Acho que também isso era um contexto de outra cidade, não só daqui no interior, mas era muito comum, por exemplo, crianças, principalmente meninas, né? Já muito novas, 11, 12 anos, acabarem engatando um matrimônio com um homem muito mais velho. Hoje em dia é mais raro de acontecer. Mais raro, né? Acontecia bastante, né? E ela tem, acho que meio como se fosse uma regra, né? A mulher tinha que se relacionar sempre com um homem mais velho que ela, né? E é importantíssimo falar sobre isso, né? Essa questão assim, olha, até os 14 anos completos é estupro de vulnerável. Mesmo que se consiga, porque muitas vezes ocorre, né, do abusador fazer lá, consumir o ato, mas não, ela ou ele concordou. Mas tá na lei. É estupro de vulnerável, né? Não é inconcebível a gente acreditar que uma pessoa, uma criança, um adolescente com 13 anos, né, ele já consinta ali sabendo tudo que ele quer e que ele teve todas as consequências do que é aquele ato. Né? E eu também não vou desconsiderar que, por exemplo, uma pessoa maior de idade com 18, 20 anos já viveu muito mais. Então ela já entende muito mais do que é aquilo e como vai efetuar aquilo dali. Até o próprio meio de manipular a criança ou adolescente nessa situação. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta e eu acho que talvez isso aí leve muitas pessoas a refletir, porque o abuso sexual ele não vai se caracterizar apenas essa questão assim, do toque, do assédio, dentre outras coisas, mas eu acho que tem uma coisa assim que é importantíssimo falar é sobre a questão da pornografia. Isso. Porque o que acontece? Numa sociedade machista estruturalmente que a gente vive, né, uma sociedade patriarcal, sempre tem muita essa influência e sempre existe meio aquele tabu. A mulher deve ser criada para casa, o homem para o mundo. Né? Ainda bem que isso está mudando hoje em dia, mas ainda é uma coisa muito latente. Principalmente no interior. Nós que somos de cidade pequena, a gente sabe o quão isso ainda é forte, né? Então, muitas vezes, infelizmente, é comum a gente se deparar com situações onde o genitor, o pai, tem um filho homem e desde muito cedo começam a induzir ao ato sexual. O apresenta pornografia, mostra imagens íntimas de mulheres, no intuito de formar o que se considera a masculinidade, fazer a pessoa ser homem. Eu queria que você falasse sobre isso, porque isso também é um abuso. Isso. A rede de enfrentamento desse ano, ela trabalha também isso, a questão da pornografia, né? Peguei um caso, certa vez, uma criança de 10 anos que sofria abuso sexual de outro adolescente, um adolescente, porém induzido pelo pai. Veja. Como você falou, professor. O pai, não, você é macho, você Isso. é homem, você tem que praticar isso. Você tem que fazer isso. Né? E aí o que acontece? Hoje, então foi um caso que para se desenvolver foi muito difícil. E aí a criança, ela foi crescendo, só veio falar
dessa situação aos 13 anos. E aí, o adolescente também já estava de maior. E com 12 anos, houve uma relação sexual, né, desse jovem com o adolescente. Mas aí não parou por aí não, porque o Conselho Tutelar, de imediato, quando tomou conhecimento da situação, a gente foi diretamente para a delegacia, com o meu papel como conselheiro de imediato é atender aquela demanda, alunos, e aí já faço um relatório muito vasto, toda a situação, e já encaminho direto para a delegacia. Graças a Deus, aí o que acontece? O pai era muito machista, um homem muito machista, que queria que o filho fosse macho de todo jeito, tinha que fazer isso e aquilo. Até mesmo ele já na idade maior, com 18 anos, aconteceram algumas situações. Resultado, tanto o pai como ele, o filho, estão presos. Foram presos. Porque foi descoberto que aquele pai, ele também praticava abuso sexual com outras crianças, com outros adolescentes. Veja que caso difícil. Então, eu sempre digo que a função do conselheiro tutelar é muito difícil, porque além da gente pegar esses casos, a gente acaba sendo mal visto pelos familiares. A gente sofre ameaças. Quantas e quantas vezes eu, Jerônimo Varela, não sofri ameaça? Justamente por conta de abuso sexual, onde eu não me calo, onde eu vou para frente. Afinal de contas, a sociedade civil e não governamental me elegeram para isso, para representar e defender e garantir o direito da criança e do adolescente. Então, eu não me calo. Esse caso, quando eu peguei, eu fui para frente. Eu vim até o promotor de justiça. E assim vai. Eu não, de jeito nenhum, não posso me calar. Importante também, uma coisa que você falou, é essa questão do tempo. Muitas pessoas pensam que ocorreu uma situação de abuso sexual, uma exploração sexual, passou o tempo, aquela criança, aquela adolescente não denunciou, então aquilo dali está mitigado. Vamos supor assim, o crime, ele venceu, ele caducou. Eu acho que é essa terminologia que se utiliza. Não é. Não é. Você passou por uma situação de abuso sexual, de exploração sexual, em determinada idade da sua vida, e você não conseguiu denunciar naquela época, você pode fazer isso. Pode fazer e deve. É importante falar sobre isso, porque o crime ocorreu. Ele está consumado. E a gente tem a delegacia de polícia civil que está aí para investigar. Exato. Para investigar essa situação. Peguei casos, como você estava falando, da questão do machismo, enfim. Peguei outros casos onde eu cheguei naquela localidade, ali na residência familiar, onde o homem, por ser tão machista, de chegar e dizer assim na minha cara, pelo seu jeito, pelo que você é homossexual, você tem que sofrer um abuso também. Veja, essa é uma frase absurda. Absurda. Eu já levei essa frase na cara. Eu fiquei chocado. De imediato, eu procurei os meus direitos, né? Afinal de contas, eu sofri ali Muito bem. Colocou o famoso processinho. Isso. Eu procurei sim, não me calei. E nesse mesmo meio tempo, que foi um caso muito grave que houve, é muito sigiloso, eu não vou nem comentar, mas a minha mãe sofreu agressão física da parte desse homem muito machista. Né? Então, mas graças a Deus foi tudo resolvido e os direitos foram procurados. É isso, e a justiça está aí para isso, minha gente. A gente não deve escalar, não. Esse abuso e essa exploração em questão, elas vêm muito da manipulação, tanto do lado do abusador como da vítima também. Perfeito. Né? Isso. Max, é com você. A agressão sexual, você acha que ela sempre implica na penetração em si? Não. O abuso sexual ele acontece de várias formas, minha gente. Um simples toque. Uma frase. O desrespeitar o não. Isso. E não é não, né? A campanha do não é não tá aí e essa campanha ela continua. Não é não. E existe a penetração? Existe também. Mas já peguei casos de abuso sexual com uma frase, com um toque. Nas redes sociais também. Bonitinha, gostosinha, gostosinho, enfim. O assédio, né? O Isso mais assédio. ocorre hoje em dia, como o Maurício falou, nas redes sociais, sei lá, você dá em cima jovens. de uma pessoa às vezes e a pessoa tem uma frescura, né? Você sequer às vezes tem intimidade com aquela pessoa e mesmo se você tem intimidade, você não tem direito de fazer isso, porque não é não, se a pessoa não deu a liberdade. Não, e principalmente se for criança e adolescente, nem se ela der liberdade, isso não deve ocorrer, é crime. É crime, né? E essa questão aí que muitas vezes as pessoas consideram como se fosse um mimimi. Pois é. Né? Isso eu acho que falta muito assim, tanto do senso mesmo das pessoas. Pois né? e acontece o toque, o passar de mão. Já peguei casos de criança, adolescente, que passou a mão
E aí, de imediato, é o mesmo procedimento, delegacia. Delegacia, registrar BO. Às vezes até num relacionamento entre adolescentes, né? Isso. Estão lá, eles estão num momento de intimidade, uma das partes não consente, mas a outra quer prosseguir. Isso. Isso também é um abuso. Isso. Dependendo da situação, se configura até como uma tentativa de estupro. Com certeza. Né? Isso. Então é importante essa questão assim, dessa questão de conscientizar do que é o abuso. Não é isso? Renato? Não, já falei já. Não, tem uma pergunta para você aí agora. A violência sexual só acontece em ambientes socioeconômicos e desfavoráveis? A vulnerabilidade social, a gente sabe que é gritante e realmente tem muitos casos de vulnerabilidade social. Mas a classe média, sim, peguei casos da classe média, bastante. Inclusive, é um caso tão sigiloso que eu até comentei aqui, não vou nem falar, mas veio justamente uma classe muito alta, de pessoas muito poderosas. É muito difícil o caso que eu peguei. Porém, a vulnerabilidade social, o contexto social, as fragilidades que vêm da questão social é mais gritante, realmente. Então, a vulnerabilidade ela é uma situação extrema, porém, não deixa de ser também, como é que eu posso falar? Não quer dizer que não venha também daquela classe alta. Vem sim, bastante. A gente trabalha bastante na questão da vulnerabilidade social em Xangrande, na questão dos CRAs. Né? Denuncia, gente. Qualquer coisa ali naquela situação ali de vulnerabilidade, o que tiver ali, denuncia pra gente, conta, manda relatório, enfim. Fala. Surge bastante. Então, eu acho que poderia dizer, professor, que é igual. Não deixa de ser. Exato. Eu acho que essa questão do contexto econômico, socioeconômico ser desfavorável, ocorre, obviamente, a gente sabe que onde existe desigualdade, infelizmente a quebra de direitos é muito mais constante. Isso. Né? Quando a gente fala sobre essa questão de contextos socioeconômicos desfavorecidos, eu lembro, por exemplo, teve um boom muito forte de informação no começo do ano sobre a questão da ilha de Marajó, que eu acho que é a questão da exploração sexual, do aliciamento de crianças e adolescentes. Demais. Isso. E eu acho assim, importante também ressaltar o seguinte, por exemplo, nessa questão da ilha de Marajó, é o contexto da comunicação. E do como também as redes sociais podem ser utilizadas para desinformar. O que ocorre ali na ilha de Marajó, não só na ilha de Marajó, mas é um contexto muito mais forte na Amazônia, nesse contexto, como você falou, por exemplo, da conscientização com os caminhoneiros, né, esses contextos assim, de rodovias e tudo mais, onde ocorre realmente com mais frequência a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, aquilo dali não é um contexto novo. Não. Aquilo é um contexto antigo. Aquilo dali já ocorre há muito tempo. Infelizmente, quando se tratou de um assunto que é importante, eu acho que tem que se dar luz, tem que se defender, se tratou como se aquilo dali fosse uma novidade, como se aquilo estivesse ocorrendo naquele momento, naquele fenômeno, naquele exato momento. E não é. A exploração sexual de crianças e adolescentes ocorre no nosso país há muito tempo. Tráfico sexual, a questão da prostituição. Sim. Isso não é novidade. E não é uma situação também só exclusiva lá da ilha de Marajó. Não é. Ocorre por aqui. Ocorre nas grandes cidades. Ocorre nas pequenas também, nos interiores, nos contextos rurais. E por aí vai. Então, a informação, a campanha é importante. Mas a gente também tem que observar como aquilo está sendo impresso. Pois é. Né? Justamente para não descontextualizar do que é fato. Não é isso? Uma coisa assim, antes de passar a pergunta para a Emily, que eu gostaria de conversar contigo, é justamente sobre essa questão da exploração sexual. Né? Porque hoje em dia a exploração sexual de crianças e adolescentes ela não ocorre só pela venda do corpo da criança e adolescente, porque a gente sabe que infelizmente isso ocorre por quê? Justamente pelo que Renato pontuou, da questão do contexto social, econômico desfavorecido. A gente sabe que infelizmente tem crianças e adolescentes que não têm o que comer dentro de casa. Né? Não tem um mínimo de lazer, de assistência social para estar lá, para ter uma vida decente. E a gente sabe que a rede é falha, né? E a gente sabe que a rede também é falha. A gente teve um contexto de pandemia que, apesar de a gente para pensar, caramba, 4 anos já, mas ainda tem vestígios na nossa sociedade, né? O aumento do empobrecimento da população, dentre outras coisas. Né? Mas eu acho assim, importante também ressaltar que a exploração sexual de crianças e adolescentes não ocorre só pelo ato, mas também hoje em dia pelas redes sociais. Isso. Né? A venda de conteúdo erótico de crianças e adolescentes, a questão da pedofilia, né? Isso.
Então, é importante a gente contar também essa questão da exploração sexual, né? Pelas redes sociais, né? Que ocorre, infelizmente. Eu conheço casos também de adolescentes que mandavam fotos. Fotos íntimas, né? E fotos íntimas, e aí os meninos faziam pix. Sim, sim, sim. Então já peguei casos assim, veja. Uhum. Exploração sexual. Exploração sexual. Eu acho que é importante também contar sobre essa questão da exploração sexual, que dentro do próprio ECA, eu não me lembro qual capítulo, fala exclusivamente, é uma palavra que fala exclusivamente sobre o que o ECA considera como abuso e quais as suas formas. Então fala essa questão do exibicionismo, Isso. da pornografia, Isso. da exploração sexual, o voyeurismo e por aí vai. Tem uma gama lá, é quase que uma sessão inteira só para explicar o que está contido lá na nossa Constituição, que é direito. Direito assistido e que tem que ser utilizado. É isso? Isso aí. Passo para aí. Só para continuar rapidinho, Sim. na questão do estado aí que você falou, Da Ilha de Marajó. Isso. Surgem várias interrogações, né, minha gente? Pra gente que está de dentro, principalmente, cadê a rede? Cadê a rede? Cadê a rede desse lugar? Que a gente sabe que funciona E aí a Secretaria de pelo Direitos aliciamento. A Secretaria de Direitos Humanos começou a ocupar algumas pessoas. Não fizeram nada, tal governo não fez nada porque tal governo sabia. Mas aí eu quero saber, cadê a rede ali? Cadê a rede socioassistencial? Cadê o Conselho Tutelar? Cadê o Conselho Tutelar? Cadê o Conselho Tutelar numa Exatamente. situação como essa? Não é isso? Digo a você, a partir do momento que você é Conselheiro Tutelar, você tem que dar a cara a tapa. Infelizmente. Mesmo correndo riscos. Porque eu corro riscos. Mas, infelizmente, você escolheu isso. Você está ali para representar. Aí eu me pergunto, essa interrogação é imensa ainda na minha cabeça. Cadê a rede? Cadê a rede? Pronto, vamos à última pergunta com Ingrid. Quais são as principais ações e campanhas realizadas durante o período e quais vocês mais acham que devem ser assim? A gente, como eu falei bem no começo da fala, né? A gente começa tudo pela rede de enfrentamento. No nosso estado tem o SEDCA, que é muito forte, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, né? Então os movimentos já começam por ali, com reuniões, já participei de reuniões do SEDCA. Logo de cara, eles já entregam um material de campanha muito bom, faixas, banners, cartazes, para que a gente, conselheiros, leve isso para as escolas, leve isso para o município, e aí a gente já começa a trabalhar. Começamos por palestras, por sinal, minha gente, é um mês muito puxado, viu? Porque as escolas chamam Solicitam, com força, né? Que é o conselho aqui, começa por aí, é um mês muito importante, muito mesmo. Então, assim, a prevenção, a gente também procura não trabalhar só esse mês, não, só porque é o maio laranja. Não, de jeito nenhum. A gente tem que trabalhar isso o ano todo, até porque a rede pega casos de abuso o ano todo. O ano inteiro. A gente não pega só nesse mês. Então, assim, existem várias formas de trabalhar, divulgações, redes sociais. Eu percebi também que esse ano a Secretaria de Direitos Humanos usou bastante as redes sociais, divulgando o Maio Laranja, divulgando o 18 de maio, para que não venha acontecer o que aconteceu com a Araceli. A história de Araceli é muito triste. No 18 de maio de 73, onde uma criança foi morta, torturada, estuprada. Uma criança de 8 anos, professor. E aí vejo quanto tempo que veio acontecer as campanhas. No final da década de 90. 98 é que o Conselho Estadual da Bahia reuniu as instituições, mais de 80, para já começar a trabalhar isso, mas demorou. Uma das conquistas maiores, tudo bem, que foi o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069 de 1990. Isso. E aí é rico na defesa e garantia de direitos de vocês. São 267 artigos, se não me engano, a favor de vocês, para defender vocês, crianças e adolescentes. Então, assim, é um mês muito, muito importante, muito mesmo. E que, infelizmente, muitas vezes, crianças e adolescentes não sabem o que é o ECA, ou até pela pronúncia ECA, por ser cacofônico, né? ECA, né? Pra que vai servir? Não é coisa boa. Não sei o que é Como não é, isso. minha gente, o ECA é essencial. Aí, olha, eu fico indignado quando eu chego numa palestra, que eu pergunto na sala de aula se alguém conhece o ECA, o Estatuto da Criança, sei não o que é, não sei o que é. Gente, e olha que o professor trabalha, viu, isso, né? E aí eu fico totalmente revoltado. Mas, enfim, eu tenho que trabalhar, puxar. Eu cheguei esses dias em uma sala de aula lá no meu município, onde os estudantes, né, do 6º ano dizem, não sei o que é, não. Sabe. Tem que saber. Tem que saber. Se não sabe, tome posse disso.
A gente tá chegando aqui no final, mas antes disso eu queria que você falasse aqui um pouco sobre Faça Bonito. Explica o contexto do Faça Bonito. Do Faça Bonito. É como eu falei, o Faça Bonito foi um estudante, né, no meio ali daquele congresso ali, que ele viu tantas pessoas importantes, tantos representantes da sociedade ali, mas aí, Faça Bonito, e aí foi o nome que foi usado até hoje. O Faça Bonito, ele é trabalhado principalmente, é aquele símbolo daquela flor, né? Vocês Sim, sabem, sim, né? a florzinha. Pronto. E aí o que acontece? É trabalhado o ano todo, viu, gente? O Faça Bonito, ele não é trabalhado só agora no mês de maio, não. A gente divulga ele o tempo todo. Inclusive, a gente sempre gosta do Conselho Tutelar de lá, junto com a rede, de fazer umas blusas com o Faça Bonito, de trabalhar com essas blusas, divulgando a questão do Faça Bonito. É importantíssimo. Né? Então, vamos fazer bonito. Vamos fazer bonito. E a gente faz bonito como, minha gente? Denunciando qualquer tipo de abuso sexual com criança e adolescente. Discando 100, se não quer procurar o Conselho Tutelar. De toda forma, vai para o Conselho Tutelar, porque a Secretaria de Direitos Humanos já encaminha de imediato aquele Disque 100, totalmente sigiloso, um sigilo total. Então, vamos fazer bonito denunciando. Denunciando, minha gente. Guarda esse númerozinho na sua mente, bem bonitinho lá. Fecha os olhinhos por um momentinho e desenhe 100 letras garrafais, rosinha piscando. Isso. Faça assim, minha gente. E como Jerônimo pontuou, né? Acho que é muito comum, por exemplo, socorrer no Setembro Amarelo. O pessoal, assim, que a gente sabe, né? As redes sociais são muito dinâmicas, a sociedade também, principalmente os jovens, gostam de tirar uma brincadeira e dizem, não, mês de dezembro ninguém pode se matar, não pode existir, não existe depressão. Aí passa setembro tudo volta. Não é assim, não é assim. Temos que fazer bonito o ano inteiro. O ano inteiro. Como o Jerônimo pontuou, o abuso, a exploração sexual ocorre, infelizmente, o ano inteiro. Então temos que fazer bonito o ano inteiro. Né? Exatamente. Então, não só em maio, junho, julho, o ano inteiro. Até se algum dia existir um 13º mês, faça bonito. Faça bonito. Faça bonito, denuncie 100. Se houver alguma situação de um colega, se um amigo seu, que a gente sabe que infelizmente falar sobre sexo ainda é muito, sobre o sexo, sobre essas questões, ainda é um tabu muito forte dentro das famílias. Bastante. Busque pessoas para lhe apoiar, converse com os seus amigos, o professor, tem os conselheiros que são atuantes dentro da cidade. A escola em si, a comunidade, está passando por uma situação, conhece alguém que está passando por uma situação, ou já passou, denuncie. Faça bonito e diz que sim. Aqui em Gravatá eu sou assistente social, viu, gente? Eu trabalho aqui 2 dias por semana, e aí o dia inteiro. E eu sou assistente social educacional. Massa. Então eu estou na educação, estou com 4 escolas e também trabalhando Faça Bonito. Quais escolas você está tendo aqui, Jerônimo, em Gravatá? O Edgar, né, o Cônego Eugênio, que são escolas municipais, a Irmã Judite e o Amenaíde. A gente está sempre coladinho. São escolas bem conhecidas aqui na Vale cidade. salientar que o município de vocês está de parabéns, porque é o único município que está aí colocando em prática a lei de 2019, que são psicólogos e assistentes sociais na educação, em sala de aula. Perfeito. Isso é muito Parabéns, bom. Gravatá. Pois é, parabéns, Gravatá. E Fazendo aí, bonito. fazendo bonito. Gravatá, além de ser bela, tá fazendo bonito também. Isso. E aí é muito bom. Vocês não têm noção de como é importante. Então, eu como assistente social na educação, eu trabalho justamente as dinâmicas, os vínculos familiares fragilizados, a questão do abuso sexual. Esse mês é um mês intenso. Eu estava dizendo para eles, antes da gente iniciar, que a minha vida era uma loucura. Foi, a minha vida é bem corrida, mas eu gosto disso. E aí, Gravatá está de parabéns com psicólogos e assistentes sociais na área da educação. E esses técnicos estão justamente trabalhando o Maio Laranja, que hoje aqui no nosso município é conhecido como NAEF. O NAEF é um núcleo familiar que ele está ali dentro da Secretaria de Educação. Então, ele já distribui esses técnicos para as escolas. Então, toda escola municipal, ela tem um técnico, assistente social e psicólogo. Pois muito que bem. Mais uma vez, parabéns, Gravatá. Fazendo bonito, viu? Da mesma forma que a ENEPAF também faz bonito, cumprindo com seu papel de conscientização, com certeza. divulgação de informação e fazendo bonito. É isso, minha gente. Eu agradeço muitíssimo, Jerônimo, pela sua disponibilidade de se deslocar para uma resenha, minha gente. Mas deu certo no final das contas, né? Porque educação é movimento. A gente tá aqui, de repente, uma rasteira, a gente tem que se levantar. E eu entendo perfeitamente. Né? Mas agradece muito, 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 muito obrigado, Jerônimo, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade, por estar aqui fazendo bonito com a gente, né? E ajudando a gente a dar uma melhora na nossa sociedade, divulgando, né? Agradeço também, né, às minhas riquezas, né, Max, Renato,
Emily, muito obrigado por terem Meninas, topado, parabéns. né, a ideia, né? Topado ter vindo aqui, a nossa equipe de produção, nosso querido Paulo Peixe, Natália, Lucas, que estão ali escondidinhos. nos bastidores, ali com uma plaquinha gravando bem bonitinha, escrita no improviso, né? Isso, então, muito obrigado, pessoal. A gente espera que vocês curtam bastante o conteúdo. Pois é. Compartilhem e façam bonito. Eu quero agradecer imensamente o convite, professor Maurício, né, meu conterrâneo lá de Xangrande. Exatamente. Agradecer a vocês, estudantes do segundo ano. Amei eles, são maravilhosos, super inteligentes. Então o caminho é esse, o foco é esse. Não esqueçam, o recado que eu deixo aqui para a escola, para todos vocês, denunciem. Diz que sempre. Faça bonito. Não gente. se calem, faça bonito. Faça Mas bonito. muito obrigado. Amei o convite e adorei estar com vocês. Muito obrigado, minha gente. A gente se despede. Obrigado, comunidade da EREMPAF. Obrigado a você que estiver aí do ladinho da outra tela. Um likezinho, compartilha, faz bonito. Valeu, pessoal.